Olá a todos, muito boa tarde. Chamo-me Gustavo Leitão e vou hoje moderar esta conversa sobre cultura organizacional e agilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Começo por convidar a audiência a partilhar as vossas próprias reflexões, ideias e questões. Podem fazê-lo através aqui da caixa de conversa disponível na página do YouTube, onde estamos a transmitir. Faremos os possíveis para, ao longo da conversa, ir colocando no ar as vossas perguntas e endereçá-las às nossas convidadas, que passo desde já a apresentar, bem-vindas também. Inês Vieira Nascimento é diretora de Recursos Humanos da Schroeder Wiperen, que é a unidade de negócio focada nas Smart Cities, e da região da Europa Ocidental, do Grupo Schroeder. Com formação em Economia, MBA pelo IE, e diversas certificações em recursos humanos. Trabalhou em Portugal, nos Estados Unidos e China, hoje está em Portugal, e disse-me que tem dedicado a sua carreira a garantir que organizações de sucesso são sinónimo de pessoas motivadas, produtivas e felizes. Temos também connosco a Camila Shimada, que está no Brasil, é Head of People Experience na DOC, que é uma startup de tecnologia para o mercado financeiro, ou uma fintech, como se costuma dizer agora. Lidera a equipa responsável pela jornada de colaborador, desde o pré-onboarding do novo Docker até ao seu desligamento, e tem a seu cargo as áreas de comunicação interna, well-being e healthcare, workplace, people support e IT support. Temos, portanto, duas convidadas que representam empresas com centenas de pessoas, mas bastante diferentes entre si. Uma na Europa, outra no Brasil, uma com décadas de existência, a outra bastante mais recente, uma madura e global, a outra em crescimento acelerado e no processo de internacionalização. Creio que estão lançados os ingredientes para uma conversa fascinante durante os próximos minutos. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado a ambas pela vossa disponibilidade em partilhar algumas reflexões e passo já a palavra, Inês. Tendo duas organizações debaixo do mesmo chapéu, a Schroeder tradicional e a Schroeder Wiperen, quais são os vossos principais desafios em termos de cultura organizacional? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Olá, Camila. Já trocámos umas breves palavras antes de começar, mas olá novamente. Como vocês viram, eu estou a trabalhar em casa e, portanto, fui logo interrompida pelo meu filho que queria lanchar, não é? Nós vamos falar, se calhar, disto ao longo desta hora, de como é que é conciliar isto tudo. Mas, de facto, Gustavo, eu tenho aqui este desafio, entre outros, de conciliar, ou não, às vezes não, duas realidades completamente diferentes. Portanto, a Schroeder é uma multinacional que está espalhada em todo o mundo, também tem no Brasil, somos poucos no Brasil, mas temos alguns colegas lá, que é uma empresa centenária, focada na área da iluminação exterior, portanto, uma indústria bastante tradicional, com fábricas espalhadas por todo o mundo. E eu sou responsável, como tu disseste, pelos recursos humanos da Europa Ocidental, com toda uma cultura muito tradicional, muito habituada a estar presencialmente no escritório ou junto dos clientes, e muito pouco digital, diria eu, não é? Depois temos a outra realidade, que talvez se aproxima um bocadinho da Camila, mas a uma escala muito mais pequena, que é a nossa área de negócio focada em Smart Cities, que está aqui em Portugal, mas é uma unidade global, portanto temos colegas também noutros países, mas o headquarters, digamos assim, é cá em Portugal. Tem 2 anos de existência e, portanto, está a crescer e é muito focada, ou em termos de cultura, é muito semelhante ao que seriam as tech companies, não é? O que nós dizemos que é a cultura dessas empresas. E realmente conciliar isto tudo, se calhar às vezes não é preciso conciliar, não é? Às vezes temos que adaptar as nossas práticas de recursos humanos, gestão de pessoas, às várias realidades. E a cultura, de facto, e o próprio tipo de negócio da Schroeder não é exatamente o mesmo, embora seja complementar, da Schroeder Wiperen. Portanto, nesse sentido, o que eu tento é, obviamente, que há pontos de contacto,
e é importante que as pessoas se sintam parte do mesmo grupo, mas depois, na gestão das pessoas no dia-a-dia, o perfil é diferente, as expectativas são diferentes e, portanto, também as expectativas do nosso lado dos recursos humanos são também diferentes e, portanto, chegamos à conclusão que a diversidade é importante neste caso e é aqui, se calhar, a mais-valia que temos, é poder adaptar desde a forma de comunicar a todas as práticas, é a forma como eu me visto, é diferente se eu estou num lado ou estou no outro, não é? Portanto, é toda uma realidade diferente e que acho que também é muito interessante sobre esse ponto de vista, é o que integrar e o que separar. Bom, obrigado, Camila. Tendo juntado recentemente 3 empresas numa só e estando em crescimento acelerado, quais é que são os vossos principais desafios em termos de cultura organizacional? Vamos lá, Gustavo. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse webinar. Prazer, né, Inês? Foi já um papo gostoso, leve logo no começo, na total sintonia. E eu acho que hoje, então, pessoal, a DOC ela é uma startup brasileira, tá? Ela é uma fintech, né? A gente faz serviços de tecnologia que envolvem toda a cadeia financeira. Então, qualquer empresa que queira ser o seu próprio banco pode contar com a DOC, né, para serviços que constroem essa operação no final do dia, né? E a gente vive vários desafios hoje aqui, né? Nós somos um time no Brasil de 1.600 colaboradores trabalhando hoje de forma totalmente remota e que assim ficará. E quando a gente logo pensa em Brasil, as pessoas precisam muito do calor humano, do abraço, do café, do encontro. Então, é um time que sente, às vezes, essa decisão mais pelo lado emocional, né? De não conhecer um ao outro, não saber o que é o cheiro da outra pessoa, o abraço da outra pessoa. Então, a gente tenta muito, né, promover encontros digitais, a gente sabe que não é a mesma coisa, né, mas essa é a nova realidade, e a gente tem que tentar se adaptar ao máximo, né. Acho que um outro ponto importante, a gente uniu agora recentemente 3 empresas que eram já do mesmo grupo, mas com culturas distintas, né, com estruturas, com valores diferentes, né, com ferramentas diferentes. A gente fez a união desse time, então a gente também está vivendo esse momento de ajuste, né? Qual é o tom de voz? Qual é a melhor comunicação para a gente usar? Vamos rever os nossos valores para integrar e não ter uma cultura que se sobrepõe à outra. Vamos começar a criar uma nova cultura da união dessas 3 empresas. E eu acho que o nosso principal desafio é que a gente hoje está inserido no mercado de tecnologia, né? E o mercado de tecnologia, ele está muito, muito, muito aquecido. Então, quando a gente fala de recrutar talentos ou reter talentos, eu acho que com certeza, do ponto de vista do RH aqui da área de People, esse é o nosso principal desafio e pelo qual a gente acaba muitas vezes direcionando ações do dia a dia, né? Então, como por exemplo, nossa, a gente virou uma empresa de trabalho remoto. Sim, porque para a área de tecnologia aqui no Brasil eu consigo contratar melhores talentos, né? Isso é um atrativo no recrutamento e na seleção dessas pessoas. Eles querem trabalhar remotamente e para reter outras pessoas. Então, a gente começa a olhar várias vezes, né, a jornada do colaborador e pensar como é que eu faço para atrair e reter talentos, porque hoje esse mercado está bem difícil da gente conseguir contratar pessoas. Nestes últimos meses temos assistido a uma transformação da forma de trabalhar sem precedentes. Primeiro, a migração do trabalho presencial para o remoto, no início da pandemia. Depois a evolução para o modelo híbrido. E hoje a mudança já não é um evento isolado, né? Portanto, hoje tornou-se uma experiência continuada no tempo. Por isso é necessário também cultivar uma cultura de agilidade, de capacidade de resposta e de inovação. Será que este é o maior desafio que vivemos hoje nas nossas empresas? Inês, não sei. Posso começar? Não sei se é o maior, porque a agilidade agora é um bocadinho uma buzzword que atravessa tudo, não é? Não é só o facto de estarmos em casa ou no escritório, mas é tudo o resto, não é? De facto, é um desafio. Agora, eu queria pegar um bocadinho o que a Camila disse agora na última frase, a outra a dizer que o mercado das tech está muito aquecido, acho que é um bocadinho por todo o mundo, diria eu. E eu estava precisamente há uma hora atrás a falar com o nosso recrutador e recrutador externo que nos apoia aqui nos processos de recrutamento. Ele estava a perguntar, então já decidiram o que é que vão fazer na política, em termos de política de trabalho? Porque nós já tivemos, voltando à agilidade,
Há 3 ou 4 modelos diferentes desde que começou a pandemia, não é? E estou só a falar da Shredder Hyperion, da parte tech, porque da outra também deve ter sido também 3 ou 4 modelos diferentes. E eu estava-lhe a dizer, olha, ainda não está finalizado tudo, mas provavelmente vai ser fully remote. E ele, isso é ótimo, porque as pessoas agora só querem isso. Eu, ok, boa. Mas, atenção, porque é preciso haver momentos de contacto, porque o que a Camila estava a dizer também é verdade aqui, embora se calhar os brasileiros ainda mais do abraço e do beijo, mas o contacto aqui também é muito importante. E numa empresa que só se formou há 2 anos, que entrou em pandemia, tínhamos oficialmente 6 meses de existência, mais de metade da equipa nunca se viu. E uma das coisas que nós estamos a trabalhar juntos, e quando eu digo nós, na Shredder Hyperion é muito democrático, portanto, os recursos humanos facilitam, mas as decisões são tomadas pela equipa de direção. Estávamos a dizer como é que nós fazemos com que continue a haver esta flexibilidade, até por uma questão da atração do talento, porque nós sabemos que as pessoas querem trabalhar a partir de casa, mas ao mesmo tempo criar momentos de atratividade para as pessoas irem ao escritório ou a outro sítio qualquer, estar juntos, conhecerem-se, criarem laços, porque essa parte também é muito importante. E sim, isso é possível fazer remotamente, mas de facto é mais fácil se nos conhecermos todos, não é? O tal toque, que a Camila estava a falar. Portanto, esse desafio é muito grande. O que é que nós deixamos flexibilizar, mas o que é que queremos também que as pessoas venham? E isso é de forma forçada ou fazemos eventos para as pessoas acharem piada a ir? E até que ponto é só fun? E até que ponto é que tem que haver momentos de trabalho, digamos assim? Esse equilíbrio, eu acho que, eu não sei se vai haver uma resposta, eu acho que é esta agilidade que é contínua, não é? Se calhar agora vou testar um modelo, mas daqui a 2 ou 3 meses estou a dizer, se calhar isto não resulta bem, vamos testar outra coisa. Isso também é visível na Shredder mais tradicional, digamos assim, mas é menos, porque o próprio negócio, não há pressão de atração de talento, também há, mas não como nas tech, e portanto toda a pressão aí é menor, digamos assim. A agilidade tem que existir, mas de facto na indústria tecnológica é outra coisa, e essa outra coisa é, não temos respostas, vamos adaptando à medida que vimos, testamos, é um bocadinho método científico, testa-se a hipótese, funciona, boa, continuamos, não funciona, vamos testar outra hipótese, e o que funciona agora, se calhar agora que somos 100 é uma coisa, se calhar daqui para o ano, se formos 200, já é outra coisa, não é? Eu acho que sim, não sei se é um desafio, sim, mas também a partir do momento em que tomamos consciência disso, também, digamos assim, relaxamos mais um bocado. Ok, não tem que ser perfeito à primeira, vamos testando, aplicando a metodologia Agile também a este modelo de trabalho, não é? Testar, ok, não funciona, vamos continuar. Acho que é um bocadinho por aí. E Inês, vou complementar você aqui, né? Porque quando a gente fala de cultura de inovação, de agilidade, né? Ela não é fixa, né? Porque a própria inovação, a agilidade, ela é mundana, né? Então, hoje o que para a gente é uma inovação, daqui 6 meses não vai ser mais. Então, enquanto você estava falando, até eu estou no Brasil, né? Você está em Portugal, o Gustavo também, e a gente está aqui nesse webinar. Talvez se fosse antes da pandemia, a gente teria combinado isso com meses, comprado passagem, se encontrado num lugar, feito uma transmissão presencial. E olha a praticidade que a gente está hoje, né? Sem perder qualidade, muitas vezes. Então, isso também passou por um processo de adaptação, de inovação, de agilidade que a gente vivenciou, e possivelmente daqui 6 meses ninguém vai nem lembrar disso, né? E vai estar vivendo webinars online e tá tudo bem, e é normal, né? Então, quando a gente fala muito de inovação, de agilidade, dessa cultura, é engraçado, porque geralmente a gente tem por cultura aquilo que a gente escreve, né? Aquilo que está construído há anos, há muito tempo, incorporado na diretoria da empresa, no fundador da empresa. E daí vem o critério de inovação, de agilidade, a gente fala assim,
Tudo bem, isso também é parte da cultura, mas ela muda o tempo todo e ela se transforma o tempo todo, né? E tem uma coisa engraçada de estar super inserida no contexto de uma empresa de tecnologia, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa do time, quantas vezes a gente cobra do time de tecnologia para eles pensarem fora da caixa, trazerem algo inovador, e o que vem é mais tecnologia, né? Mais caminhos ou vias tecnológicas de se resolver um problema. É uma melhor plataforma, é um melhor fornecedor de tecnologia, né? E a gente está tão imerso aqui que a gente acaba não tendo visão de outras coisas, e nem sempre inovação e cultura de agilidade passa por caminhos tecnológicos, né? Quantas vezes as ideias mais bacanas, ou de pensar fora da caixa, de fazer algo diferente, algo inovador, não está falando de tecnologia, né? E daí, de novo, né, puxando aqui um pouco para o RH, quantas vezes que a gente, como RH, proporciona momentos, né, para o nosso time, para todos os colaboradores, para eles realmente pensarem fora da caixa, poderem inovar e com segurança, né, e de uma forma realmente muito nova, proporcionando experiências que passam um pouco longe do online, né? Por exemplo, vai fazer uma escalada no final de semana, vai cuidar de galinha à noite, vai correr na rua, né? E isso também acaba motivando a parte de inovação, né? E a gente acaba sempre indo pelos mesmos caminhos, e daí inovando muito menos. E muitas vezes a inovação está debaixo dos nossos olhos e são coisas muito Exatamente. simples, não é? Estávamos a falar em off antes da conversa, a Camila está na escola dos filhos e a escola proporciona um espaço de coworking. Exatamente, algo super inovador, né? Até acho que a própria filosofia da escola, né, das crianças vão ouvir, peço já desculpas, né, algumas galinhas, mas tem vários animais, então hoje uma parte da inovação na educação das crianças passa por tirar elas do mundo online, né, e do padrão de escola formal, né, de uma sala de aula com cadeira, com mesa, e vem para esse lado mais de uma escola aberta, de contato com a natureza, porque isso é o que as crianças têm muito pouco hoje, né? Sim, esta agilidade, a agilidade com que respondemos a estes desafios, cada vez mais presentes e que exigem de todos nós ações e adaptações rápidas, é em si mesmo um fator diferenciador, como falávamos há pouco, quer na perspectiva do negócio perante os concorrentes, quer na própria perspectiva da atração e retenção do talento, não é? Como é que tem vivido esta transformação nas vossas organizações? Que ações, programas e iniciativas têm em curso para promover a agilidade e para fortalecer a cultura? De que forma é que levam para o terreno esta mentalidade? Não é? Não sei se querem partilhar exemplos concretos. Agora vou deixar a Camila começar, só para não ser eu sempre. Vamos lá, eu acho muito que cultura ela precisa ser reforçada, tá? Onde puder. Então, assim, hoje a gente tem muito esse trabalho, então eu acho que começa desde quando a gente fala de recrutamento e seleção, né? O time de recrutamento saber muito bem qual é a cultura, o perfil que a gente deseja que melhor se enquadra na cultura, né, da empresa, os nossos valores, e realmente fazer a seleção das melhores pessoas que se enquadram com a nossa cultura, né? Então esse feeling, esse refinamento começa lá no recrutamento e seleção, e ao longo da jornada do colaborador, seja num caderno que a gente envia para casa dele em comemoração a algum resultado, tem lá o nosso valor escrito na capa do caderno, né? Quando a gente escreve alguma coisa num comunicado interno, a gente termina ou ressalta durante o comunicado interno os nossos valores. Olha, a gente está te contando isso daqui porque você lembra do valor ali. Então sempre conectar com a cultura em todos os momentos, né? Em todas as comunicações. Isso, para mim, é super importante, né? E às vezes o colaborador nem percebe que ele está recebendo aquilo, mas ele está ali lendo num lugar, lendo na intranet, lendo no LinkedIn, um post da empresa, e ele começa aos poucos a ficar ciente do que é a cultura e do que é esperado desse colaborador dentro da cultura da empresa. Né? Inês, não sei qual é a experiência que você tem aí. Eu estava a escrever isso só para não me lembrar, para não me precisamente porque temos a mesma, e isso foi um desafio grande. Eu vou lá estou a ficar um bocadinho mais na área tecnológica, porque os desafios também são maiores aí. Porque nós, quando começámos, portanto, em 2019, tínhamos um momento, ou uma presença muito forte junto dos candidatos, no sentido de criar
estes momentos muito de transmissão de cultura, ou seja, por exemplo, o nosso processo de recrutamento, só para concretizar um bocadinho melhor, não era só entrevistas, ok? Tínhamos um momento todos juntos, não vou revelar muito porque isto é quase trademark, mas sem entrar em pormenores, portanto, tínhamos um momento juntos que a certa altura já não era recrutamento, as pessoas esqueceram-se, a certa altura eu lembro-me de dizer aos candidatos, pronto, agora se cá já são 2 da manhã de dia de semana, vamos lá para casa, porque as pessoas esqueciam-se. E isso também fazia parte, ou seja, aquilo, sim, obviamente que também entrávamos numa questão bastante informal e que nos dávamos a conhecer para além do nosso eu profissional, se bem que eu concordo ali com a Camila, que não há um eu profissional e um eu pessoal, como tivemos a falar antes de irmos para esta sessão, mas era muito informal e a certa altura dava-nos a conhecer muito. Isso, por um lado, podia parecer, isto, pronto, não foi de propósito, mas a verdade era porque faz parte dos nossos valores e, portanto, a forma como nós fizemos estes eventos e como fazemos o processo de recrutamento vinha muito em contra isso. Portanto, era o que a Camila estava a dizer, às vezes não é preciso dizer necessariamente, os nossos valores são whatever, mas está incutida em tudo o que fazemos. E o nosso onboarding também era muito forte sob esse ponto de vista, não era só reuniões com as áreas e essas coisas. Quando veio a pandemia, de facto, foi difícil, e ainda é, confesso, transformar isso e passar essa emoção, no fundo, via online. Não é a mesma coisa. Nós tentamos, mas não é a mesma coisa. E portanto, o que eu tento fazer, eu representando a equipa, obviamente, de gestão de pessoas, é criar ou replicar um bocadinho esses momentos online e tentar aqui criar sempre, por exemplo, nós temos uma reunião de feedback com os colaboradores que não managers todos os meses, ok? Aberta a quem quiser vir e pode ser, é tipo caixa de sugestões e de reclamações, ou pode ser outras vezes sou eu a dizer, olha, eu gostava de fazer não sei o que é que vocês acham? Acham que faz sentido? Acham que não faz sentido? Precisamente para continuar a criar esses laços. Eu podia dizer, isto é para reforçar o nosso valor de fellowship, porque é um dos nossos valores. Mas não precisa estar subjacente e as pessoas percebem isso. Dito isto, eu também digo sempre às pessoas, os nossos valores são muito bonitinhos, não é? Está lá no Culture Book, nós enviamos e tal, e na parede, mas isto é o que vocês quiserem fazer deles. Ou seja, se daqui a um ano isto já for outra coisa, então estes valores já não fazem sentido. Portanto, os valores são feitos por nós todos, não é? Os recursos humanos são um facilitador, podem ser um orientador, mas mais do que isso não é. E eu aí concordo muito com a Camila. Nós tentamos dar isto, mas esta coisa do Covid veio aqui complicar um bocadinho, confesso. Sim, já fomos partilhando aqui alguns exemplos na prática de como é que envolvemos ou tentamos envolver os colaboradores e qual é que é o feedback, eles participam? Eu posso dizer só, voltando, por exemplo, a este exemplo que eu dei, tirando o management, no mínimo 80% das pessoas participam. Estamos a falar de 100 e poucas, não é? Também não estamos a falar de imensa gente, mas é completamente voluntário, eles só vão se querem e participam muito. Por exemplo, agora, quando foi a questão do que é que nós vamos fazer de regresso ao trabalho, o que é que vocês querem, mais uma vez, houve um survey, todas as pessoas puderam participar e depois discutimos, ainda não está fechado, como eu estava a dizer há bocado, mas discutimos o que é que faz mais sentido. E é engraçado, apesar de ser tech, não é? Que eu estava à espera que dissessem 95% quer ficar 100% online, não é verdade. Eu, se me recordo dos valores, quase 50% disseram sim, queremos online, mas com desculpas para ir ao escritório, façam coisas para eu ir ao escritório, mas ainda assim houve cerca de 1/3 que disse eu quero estar 1 ou 2 dias por semana, pelo menos, no escritório. Obviamente nós não vamos obrigar as pessoas a não ir ao escritório, não é? Como é lógico. Mas é engraçado ver que aquilo que a Camila também estava a dizer, que é tudo muito online, é tudo muito inovador, é tudo muito tech e software e não sei o quê, mas no final do dia, se calhar,
para eles é mais importante, por exemplo, irmos fazer, como vamos fazer daqui a 2 semanas, uma aula de yoga e uma sessão de meditação na praia, porque nós estamos em Carcavelos, é mesmo atravessar o túnel. Para eles é muito mais importante isso do que se calhar ter um novo software para fazer não sei o quê, não sei o que mais para as equipas, não é? E eu acho que é este mix de coisas que traz valor às pessoas e que também permite que a cultura se torne mais coesa. E na DOC, Camila, as pessoas participam, as pessoas são ativas ou estão enfiadas nos seus projetos? Não, a gente... acontece às vezes, né, durante a jornada, às vezes tem um projeto muito crítico para entregar, e daí eu acho que sempre essa conexão entre a área de RH e o business também é super importante, porque a gente como RH também tem que ter a sensibilidade ali, né, putz, não vou fazer aqui um webinar com uma transmissão, um lançamento de um benefício nessa semana, porque eu sei que uma parte do time está vivendo um projeto super crítico para entregar, então a gente também tem esses cuidados, às vezes, de entender muito bem o que está acontecendo com o time todo, né? Mas o pessoal é super engajado nas ações, então, ao contrário do que a Inês disse, quando a gente fez uma pesquisa para entender se o time queria voltar ao escritório, qual era o modelo de trabalho desejado, 95% do time disse que não queria voltar ao escritório. As outras pessoas queriam ir 1 ou 2 vezes por semana e a gente ficou com essa sensação assim, me façam ir para o escritório porque eu quero encontrar os meus colegas, né? Eu quero tomar um café, eu quero ter motivos para ir para o escritório. E um pouco porque eu ia ao escritório, passava aquela mensagem de que a gente saiu da pandemia, saímos dos períodos de restrição social. Eu estou indo trabalhar de novo no escritório, eu estou encontrando meu time de novo, né? Então, uma das grandes promessas que a gente fez aqui para o time, né, é que a gente vai continuar trabalhando remotamente, porque assim é um desejo deles, mas que a gente vai sim, então logo o time esteja mais vacinado, né, e já com a segunda dose, que a gente vai promover um encontro, um off-site de todo mundo, porque é isso que a Inês trouxe um pouco lá atrás na outra pergunta, né? O vínculo que a gente cria, quando a gente se vê um olho do outro, quando a gente se abraça, a gente escuta a voz, a gente cria conexões sociais presencialmente, esse vínculo a gente leva por muito tempo. É diferente do vínculo digital, né? A gente acaba não criando tanto isso, né? É engraçado, mas somos humanos, né? Então a gente tem essa promessa de fazer um encontro de todo o nosso time aí para o ano que vem, tá? É um grande desafio, mas eu acho que todo mundo também está focando bastante nisso o tempo inteiro, mas hoje eles são super engajados com as nossas reuniões, a gente tem aqui periodicamente, tá? Uma reunião semanal, feito por estrutura macro de diretoria, e uma reunião mensal com todo o nosso time. É uma quarta-feira do mês, é uma reunião que a gente convida todo o nosso time, e também não é obrigatória a presença, mas eles sabem já que a gente vai levar nessa reunião temas super bacanas, estratégicos da companhia, produto que vai ser lançado, clientes novos que entraram, uma mudança em algum benefício que atinge eles. Então, todo mundo entra muito mais para capturar a informação, porque sabem que ali é o momento, né? Do que em si para, nossa, agora está aqui na minha agenda, vou ter que entrar, o RH pediu, mandou. Então, é muito uma cultura mesmo que a gente acabou criando aqui e que a gente sempre vai também chamando todo mundo. Eu acho que passa por a gente ter uma intranet bacana, passa por ter uma comunicação interna que ela fala mais jovem, né? Ela é mais descolada no jeito de se falar. Então, são vários fatores, várias caixinhas que no final acabam engajando esse colaborador. Para esse engajamento, vocês dão a voz às pessoas também? Elas próprias gostam de ter voz e elas próprias gostam de comunicar internamente, dar feedback? Como é que isso é na prática, não é? Como é que as trazem para o processo, não é? Camila, como é que... Hoje a gente tem algumas ferramentas aqui, tá, Gustavo? E a gente sempre fala que é muito importante dar a voz, principalmente no digital, no online, né, trabalhando remotamente. Então, dentro das reuniões, a gente tem alguns momentos, a gente geralmente sempre usa uma ferramenta que as pessoas podem colocar perguntas, pode ser anônimo ou pode se identificar, e a gente, no final da reunião, a gente sempre tem minutos sagrados marcados na agenda, que a gente compartilha todas as perguntas na tela que a gente recebeu e vai respondendo ao vivo as perguntas do nosso time, tirando as dúvidas que apareceram ali nessa ferramenta. A gente tem um canal de people também super aberto, então a gente tem as business partners que sempre estão muito perto do time, capturando também como é que foi aquela reunião, como é que foi aquele webinar, você gostou, você participou,
participou? Por que você não participou? Se você participou, o que você achou? Podia melhorar? Então, elas fazem geralmente esse mapeamento, né, meio informal, para entender muito como é que foi um evento do time, né, que aconteceu. E eu acho que a gente também, durante as reuniões, quem quiser falar, sempre pode levantar a mão no chat, pedir a pauta, né, complementar qualquer pessoa do nosso time. Hoje faz muito parte da nossa cultura a horizontalidade, né? Então, a gente sempre fala, o estagiário pode e deve falar com o diretor e vice-versa. A gente não tem que seguir uma hierarquia de cargos hoje aqui para que a informação ela passe de um para o outro, né? Esse não é o nosso caso. Então, hoje as pessoas, elas sabem disso desde o recrutamento e seleção, do onboarding, da journey, né? Do dia a dia deles aqui, e eles usam muito esses canais abertos que a gente tem. E no caso das Shredder, Inês, quer na cultura mais tradicional, quer na mais inovadora. Vou começar pela Hyperion, porque é que está mais próxima. Além destas reuniões de feedback que eu estava a dizer, ou além e em complemento, nós, por exemplo, temos todas as semanas o que nós chamamos um town hall, em que juntamos todas as pessoas, mais uma vez voluntário, obviamente, que só vai quem quer, não forçamos ninguém, e em que apresentamos vários temas. E aqui não é só recursos humanos. Pode ser o CEO da empresa falar, por exemplo, uma coisa que ele apresenta todos os trimestres é números, ok? Mesmo. Quantos agora só mando a palavra em inglês. Quantos controladores vendemos, o que seja, produtos, serviços, etc. E transparentemente, ou seja, olha, este trimestre a coisa não correu tão bem, não atingimos aquilo que queríamos. Pode ser lançamento de produtos, como estava a Camila a dizer. E agora, por exemplo, estamos com a questão, que todas as empresas quase estão, que é com a falta de componentes. Não é? Portanto, antes até de lançarmos para o grupo, porque depois nós vendemos, digamos assim, os nossos produtos para o grupo Shredder, dizemos, olha, estávamos a pensar que chegavam os produtos nesta altura, os componentes, mas afinal não, isto vai implicar um delay no lançamento do nosso produto, X meses ou o que seja. E isso é tudo discutido abertamente, toda a gente participa, estagiários, temporários, toda a gente que queira participar, participa e faz perguntas e completamente à vontade. Outra coisa que nós temos é todos os meses fazemos um pulse survey para medir o engagement das pessoas e os resultados são partilhados com a equipa toda. Obviamente são partilhados da empresa, depois são partilhados com os managers os resultados do departamento e em que discutimos abertamente o que é que está mal, o que é que está bem, o que é que corre bem, o que é que corre mal. Há momentos em que as pessoas solicitam reuniões individuais com os recursos humanos e também é preciso haver momento para isso, mas depois há estes momentos do grupo que trabalhamos todos juntos. Cada vez que lançamos uma ferramenta, por exemplo, agora temos uma para objetivos, que nós utilizamos a metodologia de OKRs. Ao fim de X tempo, perguntámos, ok, vocês o que é que estão a achar? Eu estou a monitorizar e vejo que, sei lá, 1/3 da empresa ainda não utiliza. É porque é complicado, é porque não tem tempo, é porque... Portanto, vamos fazendo estes ajustes. Na parte tradicional é mais difícil, confesso, porque lá está, foram 100 anos a trabalhar de outra forma, não é? Somos relativamente poucos em cada país, portanto, no total somos 3.000, mas por país somos relativamente poucos e as pessoas estão muito habituadas a discutir os temas entre si, não é? Mas, por exemplo, agora na minha nova função regional, um dos feedbacks que eu tinha é nós queremos te conhecer mais, nós queremos ter um canal aberto para falar contigo, queremos perceber o que é que o grupo está a fazer em termos de projetos de recursos humanos. Outra coisa é, por exemplo, o grupo versus países. Às vezes há ali um gap e os recursos humanos aqui também podem funcionar e vão funcionar, é já uma iniciativa que está prevista para o início do próximo ano, como facilitadores e como estreitadores, digamos assim, desse gap, ou seja, trazer pessoas do grupo, trazer pessoas locais, dizer, ok, o que é que está aqui a funcionar bem, o que é que não está. Se isso vai funcionar nesta parte mais tradicional, não sei, é ainda... Lá está, voltamos à descoberta, testar e ver se funciona. Mas, de facto, na parte tecnológica temos bastantes
bastantes canais de comunicação e de feedback aberto e às vezes bastante pujante por parte das pessoas, o que é bom sinal, é sinal que as pessoas não têm receio de dizer o que pensam e às vezes não gostam mesmo de alguma coisa que nós fizemos, mas isso também é importante perceber para podermos corrigir, não é? Essa parte mais tecnológica serve também de balão de ensaio dessas experiências para depois levar para a parte tradicional. Sim, é verdade. Aliás, quando comecei na Shredder, eu não estava com a parte, quer dizer, estava com a parte tecnológica e só Portugal, e depois passei no início do ano para a parte da região e foi um bocadinho essa a lógica também. Ok, o que nós fizemos aqui na Shredder Hyperion, vamos ver, vamos testar e depois vamos tentar expandir para o resto da empresa, sendo que não é um copy-paste, porque, como eu falei no início, a cultura é diferente, o perfil dos colaboradores também é diferente, mas há muitas coisas, às vezes é de facto diferente, mas às vezes não é assim tão diferente. No final do dia, se calhar todos queremos ser ouvidos, ser acarinhados, que as nossas ideias contem, se calhar umas ideias mais estratosféricas e os outros é coisas mais práticas, mas no final do dia acho que as necessidades do ser humano não são assim tão diferentes uns dos outros. E portanto a ideia é, ok, a Inês, entre aspas, a Inês e a equipa, obviamente, experimenta ali e depois adapta para o resto. E é isso um bocadinho que temos vindo a fazer, devagar, até porque o Covid trouxe aqui novos desafios, mas que se pretende depois espalhar um bocadinho pelo grupo, de facto. Ok, obrigado. Eu volto a lembrar aqui a nossa audiência que pode trazer as suas reflexões, as suas ideias, as suas questões. Vamos tentar colocar no ar, mas entretanto, se calhar virava aqui um bocadinho o ponteiro para a questão dos benefícios da diversidade cultural. Cada vez falamos mais, estão mais em voga. Porque é que devemos promover a inclusão e a diversidade? Como é que se transporta isso para as nossas organizações? No fundo, como é que se constrói uma cultura inclusiva que valoriza a diversidade e não sei se conseguem partilhar casos práticos. Camila, não sei se queres começar. Posso sim. Bom, eu acho assim, ninguém mais acho que consegue negar que diversidade é um assunto fundamental hoje dentro das empresas, até para suportar, e até não, né? Inclusive, muito para suportar o processo de inovação, né? Quando a gente tem pessoas que são com a mesma formação acadêmica, da mesma faculdade, do mesmo curso, a mesma faixa etária, a mesma história de vida, a mesma ascensão social, acaba que as ideias são parecidas. E daí, obviamente, que dentro desse grupo é muito mais fácil eles concordarem entre eles, né? Alguém tem uma ideia e os outros, nossa, super ideia, muito legal, vamos fazer. Mas e cadê aquela pessoa que teve uma história de vida diferente, que é mais velha, ou que é mãe, ou que é negro, qualquer outra coisa, né? E que vai lá e fala, olha, mas eu já vivi uma história, olha, eu conheço diferente, eu acho que não, e que discorda desse grupo, né? E traz ali um feedback, um insight colaborativo e se constrói algo novo e muito melhor, né? Então, esse é um grande desafio, eu acho, que é ter cada vez mais uma organização, sim, diversa, no que tange todos os aspectos, né? Hoje, a gente aqui na DOC, por exemplo, a gente tem vagas exclusivas para alguns grupos de afinidade, né, para a gente contratar, então isso é super alinhado dentro da empresa. A gente tem também pesquisa de censo para entender como é que está a configuração de diversidade do nosso time e entender nesse mapa de censo. Aqui tem muitas pessoas do gênero masculino. Vamos fazer um plano de ação específico para esse pilar, para essa área, para essa diretoria, para algumas vagas, para a gente tentar trazer mais pessoas do gênero feminino, por idade, né? Então, a gente tem aqui do censo, vários relatórios que a gente consegue ir trabalhando e nem sempre é uma coisa rápida. Eu não sei qual é a experiência da Inês, mas nem sempre faz o censo, tira uma fotografia e semana que vem a gente já conseguiu trazer pessoas, diversificar os times. Não, é realmente um processo de cultura e de construção a médio e longo prazo, né, Inês? Sem dúvida. Nós aqui não podemos ter vagas para determinadas, vou chamar categorias de pessoas, sem qualquer conotação. Características específicas. Não podemos, portanto, não é possível do ponto de vista legal até. Mas tentamos trazê-lo de outra forma.
A Schroeder, como um grupo, nós estamos em 35 países, portanto, já por si é diversificado. Eu acho que o nosso maior desafio é intra-país e não entre países, porque, de facto, não é difícil encontrar, então, se houver, e agora estamos a promover isso é uma das formas de promover a diversidade, é projetos transversais, ok? Por exemplo, eu agora estou num projeto em que está um colega na China, uma colega é alemã, outro colega é belga e sou eu. Pronto. Quer dizer, já é por si, essa é uma forma de promover dentro a diversidade, é estes projetos transversais. Outra coisa é mais intencional, aquilo que a Camila estava a dizer. E nós temos especial atenção nas mulheres. E porque as mulheres, não por nenhuma, como eu disse, há diversidade no grupo, porque estamos em vários países e, portanto, naturalmente temos várias etnias, várias idades, mas temos um gap muito grande em mulheres em cargos de topo. Portanto, esse tem sido um dos nossos esforços. Teremos que ir a outros pilares, mas esse tem sido um deles. Mas outra diversidade que eu gosto de promover é dentro dos próprios departamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Para recursos humanos, não precisamos todos ser devido à área de recursos humanos. Para a área de marketing, se calhar é interessante ter alguém de recursos humanos ou de engenharia, ou o que seja. E, portanto, eu tento mesmo no recrutamento, nem sempre consigo, a decisão não depende só de mim, mas trazer aqui um perfil um bocadinho, às vezes, mais out of the box. Porque é que vamos pensar sempre, por exemplo, nós somos de iluminação, engenheiro eletrotécnico, que venha de uma área de iluminação. Se calhar é interessante, não digo que não, mas porque é que não pensamos noutra coisa, não é? Portanto, eu no processo de recrutamento gosto de desafiar os hiring managers também a pensar um bocadinho out of the box. E no caso da Schroeder Hyperion, também tentamos às vezes trazer pessoas de fora de Portugal. Nós temos 15 nacionalidades a trabalhar cá em Portugal. Muitos já cá estavam, eram estudantes que depois ficaram cá, mas às vezes gosto de trazer outras pessoas. Portanto, mesmo que às vezes o processo de relocation seja um bocadinho mais pesado e até conseguimos, se calhar, recrutar cá. Por exemplo, há pouco tempo recrutámos uma pessoa que vem do Líbano, portanto, que é super interessante. Traz aqui, no outro dia estávamos a falar das várias diferenças culturais e ele fez uma pequena apresentação sobre isso, etc. Foi muito interessante. E, portanto, também aí dizer, não, porque vamos aqui buscar noutros mercados que não são os tradicionais, etc. Portanto, também o fazemos por essa via. E isso por si só normalmente é motivador para quem cá está, não é? Receber novas partilhas, novas experiências, não é? Conhecer outras culturas. Sem dúvida. Eu que estive fora durante 6 anos, fiquei com o bichinho da diversidade. Portanto, para mim, aliás, uma das razões que me levou a aceitar este desafio da Schroeder, entre outras, foi saber que era um grupo multinacional. Porque não pelo multinacional em si, mas por esse lado da diversidade. Para mim, pessoalmente, é super enriquecedor ter pessoas de diferentes backgrounds académicos, raciais, etários, o que seja, porque eu acho que se aprende imenso. E isso, eu acho que as empresas estão cada vez mais cientes disso, mas às vezes lá está, né? Nestas coisas do recrutamento, vamos buscar sempre o mesmo perfil, é sempre a mesma aquele tipo, não, vamos pensar um bocadinho diferente. Quando trazemos um external speaker, se calhar em vez de ser aquele, vamos falar a alguém que é professor na área da inovação, não, se calhar vamos trazer, olha, o diretor da escola onde está a Camila e falar da inovação do facto de ter um coworking para pais. Portanto, também tento puxar um bocadinho para os lados um bocadinho mais, se calhar, mais subtis, mas que não são tão visíveis e que as pessoas tendem a descurar um pouco. Outra questão que normalmente inspira as pessoas é a dimensão social, ecológica e de give back na cultura da própria organização. Sentem que essa frente é também uma fonte de mobilização para a equipa. Não sei se querem partilhar alguns exemplos no vosso caso, ou como é que envolvem as pessoas nessas iniciativas, ou quais resultados, eventualmente, que possam ter medido em termos de produtividade, etc. Camila, queres começar?
Assim, eu acho que essa frente está começando aqui, pelo menos no Brasil, tá? E a gente tem que lembrar, né, que a gente está em países diferentes, com culturas e momentos diferentes, né? Eu acho que isso está começando aqui, tá, Gustavo? A gente até tem um termo, às vezes, para falar que é o greenwash, né? Que a gente começar a focar tudo com uma pegada sustentável, né? Então, se a gente está enviando alguma coisa para o colaborador, será que podia ser sustentável esse produto, esse material? Como é que a gente ensina ele a reciclar uma camiseta que a gente deu, né? Ou pegar uma caneca e virar um vaso de flor? Então, a gente quer começar a reportar como empresa, né? Esses números de uma empresa sustentável e socialmente responsável, né, fomentando ações, mas a gente está bem no comecinho, assim, a gente está começando a engatinhar em algumas frentes, e uma das coisas que a gente percebeu, e é interessante quando a gente está começando, né, é que a gente fez uma primeira ação aqui dentro, né, da empresa, porque era Natal, né, no ano passado, a gente escolheu uma ONG para a gente fazer doação de brinquedos para crianças carentes, e a gente percebeu que o público não se engajou muito. E daí a gente pegou e pensou, nossa, mas por que eles não se engajaram nessa ação? A gente comunicou, mostrou vídeo, achou tão legal a ONG e tal. E daí a gente parou e pensou, porque não tem a cultura. Se eu não tenho a cultura, né, do doar, de ceder um momento meu, né, e nem sempre é financeiro, às vezes eu posso ir lá e dar aula de tecnologia numa comunidade carente, numa escola para crianças, né, uma escola pública aqui no Brasil. Mas daí a gente não tinha cultura, a gente como sociedade mesmo, né, como país, né, isso é uma coisa das pessoas mais inovadoras hoje, né, aqui. Então, a gente voltou um pouco nisso e começou a criar essa cultura, né, do quão é importante a gente doar um pouco do que a gente tem, a gente olhar um pouco para essa sociedade na qual a gente hoje consome dela, né, e dar alguma coisa para ela de algum jeito. E daí a gente fez uma outra ação, começamos a falar mais sobre esse assunto, né, nas nossas comunicações com o nosso time. A gente fez uma outra ação junto com um parceiro nosso aqui, porque a gente teve um inverno muito rigoroso aqui em São Paulo e a gente não é preparado para isso hoje aqui, né? E as pessoas de rua começaram a ter alguns problemas, né, e falecer de frio mesmo durante as madrugadas de São Paulo. E daí teve uma empresa que começou a aceitar doação de cobertores, agasalhos, ou dinheiro para compra de cobertores e agasalhos para doar para essas pessoas, moradores de rua. E daí a gente também fez toda uma comunicação especial. A gente já percebeu que o engajamento foi muito maior das pessoas. Então, aos poucos, a gente vai plantando algumas sementinhas, né? E vai aculturando essas pessoas no processo de se dar e de parar e prestar atenção em alguns outros, acho que assuntos da nossa sociedade, e não somente na empresa, nas minhas entregas, em mim, né, no meu umbigo, em si, naquilo que eu represento como sociedade, quando eu estou na empresa ou quando eu saio dessa empresa, né, o meu papel, ele continua lá fora. Ok, obrigado, Inês. Eu só completando, nós se calhar estamos um bocadinho mais à frente, mas também não é assim tão mais. A questão é, eu acho que nós ainda estamos nos primeiros passos neste tipo de iniciativas que a Camila falou. Já fizemos algumas coisas, confesso que o Covid teve aqui, não é desculpa para tudo, mas há de facto aqui algumas limitações, mas uma outra perspectiva da sustentabilidade é a montante, digamos assim, que é o quê? Nós fabricamos luminárias, por exemplo. Então, a poupança de raw materials, desculpem a expressão, não sei a expressão em português. Matérias-primas. Ok, obrigada, não me lembrava. Por exemplo, poupar no alumínio, mesmo o próprio produto ser mais sustentável. Isso é uma coisa que nós já vimos fazendo há algum tempo, mas que não era falado aos colaboradores. Por exemplo, faz parte do nosso Culture Book alguns desses projetos, e as pessoas ficavam muito surpresas. Mas a sério, porque lá está, a sustentabilidade fala-se muito destas iniciativas, que são super importantes, envolvimento com a comunidade e dar mais, mas também podemos fazer coisas mesmo, obviamente se for 100% online, se calhar é mais difícil, mas noutras empresas como a nossa, que têm produto mesmo físico, há uma série de iniciativas que são feitas e que os colaboradores valorizam imenso. Então, na parte tecnológica, apesar de serem tecnológicos, é super importante. Outras coisas que nós fazemos também muito interessantes e que fiz questão que tivessem no Culture Book é
o nosso core business é a iluminação, não é? A iluminação tem um impacto brutal na fauna e na flora. Brutal nos animais, porque à noite, por exemplo, se tiverem uma zona iluminada, os animais não conseguem descansar e, em alguns casos, não se conseguem reproduzir, por exemplo. Então, há imensos estudos que nós fazemos e impactos que fazemos para minimizar impacto, não, estudos para minimizar o impacto que temos. E, portanto, tudo isso faz parte e é algo que as pessoas, por exemplo, na área tech, me perguntam nas entrevistas. Que iniciativas o que é que vocês fazem com a empresa? E às vezes eu tento fugir um bocado do impacto à sociedade direta, mas fazer isto. Por exemplo, só por curiosidade para os portugueses que nos estão a ouvir, nós fizemos as luminárias da Ponte Vasco da Gama, são nossas. A inclinação que existe e a intensidade da iluminação foi feita de maneira a que aquelas espécies de peixes que nidificam ali não tenham impacto, ou seja, continuem a reproduzir-se, apesar de ser uma zona iluminada 24 horas por dia. Portanto, esse tipo de projetos, eu pessoalmente acho super interessante, é uma coisa que me motiva imenso, mas que eu noto que as pessoas estão cada vez mais quase a exigir, num sentido positivo, das empresas para onde vão. Ou seja, eles não querem só um bom pacote salarial ou trabalhar a partir de casa, mas esse lado de envolvimento com o nosso meio ambiente em sentido lato é cada vez mais importante e, em alguns casos, quase um deal breaker para algumas pessoas. Ou seja, se eu disser não fazemos nada ou não quer saber disso para nada e deitamos ali os tricos na lixeira, as pessoas não vêm. E eu acho ótimo que haja cada vez mais essa consciencialização. É muito importante. Sim, hoje já não são só os clientes a pedir, não é? O mercado, como se costuma dizer, já são os futuros colegas, não é? Os colaboradores, que também têm esta preocupação, este interesse. Esse exemplo da ponte é extremamente interessante porque, se calhar, quem está no Brasil está mais distante desta realidade. Estamos a falar de uma inovação há 25 anos atrás, que na altura foi muito badalada. E que ainda hoje é exemplo. Ainda é. Mas há outros exemplos desse género. Nós também, agora, para dar um exemplo prático para as pessoas também que nos estão a ouvir, também temos painéis aqui na área na Schroeder Hyperion, que são grupos de pessoas que estão interessados em determinado tema e trabalham em determinado tema que não tem a ver com o trabalho direto. Um deles é o Sustainability Panel, e que trabalha em colaboração com entidades. Eu, para dizer a verdade, nem sei tudo o que eles fazem, porque aquilo é uma coisa mesmo autónoma. Eles reportam, obviamente, se precisam de budget para alguma coisa, se querem divulgar as iniciativas, mas que trabalham muito essa parte. E é um grupo de cerca de 10 pessoas que disseram, não, eu tenho interesse em trabalhar nisto, vou propor. Algumas coisas fazem direto, outras coisas propõem-nos para nós fazer, outras coisas é até ao grupo, portanto vai para além da Schroeder Hyperion, portanto também é uma coisa que funciona bastante bem. Obrigado. Estamos a entrar na reta final. Sei que sugestões ou recomendações deixariam outras empresas que neste momento estão a atravessar estes desafios que falamos, que precisam de se transformar rapidamente, ou até para terminar, eventualmente acrescentar alguma ideia que gostassem de partilhar ou de sublinhar. Camila, não sei se queres começar. Eu acho que se eu fosse ver de tudo que a gente já mudou, né, nessa pandemia com o Covid-19, né, tudo que a gente já pensou, que a gente já implementou e deu para trás, falou, não, isso não vai funcionar. Então eu lembro até, é muito engraçado isso, toda vez que eu lembro, no começo da pandemia, das restrições sociais, o time todo trabalhando online, foi uma moda aqui no Brasil a gente prover happy hour online com os times. Mas era uma coisa tão ruim, gente, o evento. Entrava lá todo mundo, ninguém podia falar, porque senão ficava uma bagunça, né? Ninguém se ouvia. Aí a gente contratava uma pessoa para ficar tocando, mas daí todo mundo ficava assim, né? Era estranho, né? E daí até que algumas pessoas começaram a não participar do evento, né? E daí algumas deram um feedback pra gente, né? Ela falou, não é muito legal isso. A gente falou, realmente não é, né? A gente só tava fazendo, assim, copiando alguns outros lugares. Mas realmente era muito estranho, as pessoas não queriam, talvez, aquilo, né? Então a gente também fez muita coisa que não deu certo, tentativa e erro, né? Mas eu acho que hoje a principal dica
para mim, assim, e estando aqui na área de People e com essas 1.600 pessoas, é comunicação, né? Para mim, quando a gente tem uma comunicação que ela é funcional, ela é transparente, a gente economiza tempo, a gente ganha eficiência, né, das coisas. Então, isso hoje eu acho que também é o meu grande desafio, né? É pensar cada vez mais como a gente faz a comunicação interna fluir. E daí, quando eu tô falando disso, não é só a comunicação da área de RH, né, o famoso comunicado interno do RH para o time, mas é entre os times, como eles se comunicam melhor, como eles trocam mais informações de forma mais fluida, mais leve no dia a dia. Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio e eu acho que é onde as empresas hoje precisam ter mais atenção, né? Acho que tudo passa pela comunicação, seja entre áreas ou dentro da própria área. Sim, obrigado. Essa primeira ideia do experimentar e perceber se funciona, se não funciona, e depois até partilhar o que não funciona, acho que é útil para todos aprendermos em conjunto, não é? Com certeza, com certeza. Inês. Eu só complementando, a parte da comunicação super importante, mas também bottom-up, ou seja, receber feedback das pessoas e perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. Obviamente, quando estamos a falar de 1.600 pessoas, é muito mais difícil do que quando estamos a falar de 100, não é? Lógico. Mas ter esta humildade de nós RH, mas direções também, de não sabemos tudo, ok? Vamos recolher feedback. E depois, o que a Camila estava a dizer, que falámos ao longo desta hora, que é experimentar. E ver se funciona, e se não funcionar, está ok, aprendemos alguma coisa com isso, e isso é bom. Acho que uma das coisas que se calhar cometemos, um erro que cometemos é tentar copiar o que os outros fazem, não é? Um bocadinho o que a Camila está a dizer, não é? Happy hour, então eu vou fazer também, claro, então eu tenho que fazer, porque senão... E eu acho que tem que se perceber que o que é bom para a Shredder iPeering, se calhar nem é 100% para a Shredder e muito menos para a Doc ou para a DeepSpace ou para o que seja. Portanto, sim, é bom ser inspirado e trocar ideias, mas tem que ser adaptado à nossa realidade e à nossa cultura. E não é tudo o que é fashion e hype que funciona para nós. Não é só por sermos uma tech, e agora só falando da tech, temos que ter puffs e cervejas para toda a gente. Em alguns casos funciona, noutros não. E está tudo ok. Portanto, cada cultura é diferente e tem coisas boas e menos boas e coisas precisam de ser trabalhadas. Portanto, eu acho que é muito, não tentes copiar tudo, mas sim inspirar-te e também não tenhas medo de experimentar e de errar e dar a cara quando se erra e recolhe feedback das outras pessoas. Pode estar certo, pode estar mal. E envolver as áreas. Os managers têm que ser envolvidos, porque esta história dos RH é que define a cultura e é que define as regras todas, não. Estamos todos no mesmo barco e remamos todos juntos. Eu acho que isso é super importante. Já era muito, obviamente, antes da pandemia, mas acho que veio trazer ainda mais importância depois da pandemia. Ok, obrigadíssimo. A conversa está super interessante, mas o tempo está a esgotar-se rapidamente. Muito obrigado, Inês, e muito obrigado, Camila, pela vossa disponibilidade, pela vossa abertura, pela vossa partilha. Para terminar, gostaria apenas de vos dar nota que estamos já a preparar o próximo webinar e convidar-vos a inscrever-se desde já no link que colocamos aqui na conversa, está aqui também a passar em baixo, internet.xspace.com/webinars. E muito obrigado pela vossa presença e participação e até breve. Obrigada. Obrigado, até já, até breve.